Sabe que eu fiquei a ouvi-lo e fiquei com curiosidade de fazer uma pergunta que vem no seguimento daquilo que diz Mestre Gaifão, que é o seguinte: precisamente por causa desta sensibilidade da diferença entre o que é o Budô e da tal separação das águas que falava, em 1963, se eu decorei a data que disse, quando se separaram as águas, que idade é que tinha em 63, Mestre Gaifão, quando se cria essa separação das águas? Supostamente 23 anos. E dos 12 anos de idade, quando começou, até aos 23, o que é que sente que desenvolveu em si a sensibilidade para perceber a diferença com 23 anos, a diferença para decidir ir na direção do Budô e não na direção desportiva? O que é que desenvolveu essa sensibilidade ao Budô em si? Ou como é que o ajudaram os seus mestres a desenvolver isso? Dado que é tão difícil hoje em dia fazer isso com as pessoas? Ora bem, era mais fácil, eu peço imensa desculpa, mas pronto, eu vou tentar recapitular. Eu depois posso-vos mandar, de facto, as vossas perguntas e o que eu escrevi. Porque, primeiro, nós temos que perceber de que matéria estamos a falar. Uhum. Judô é guerra com Uhum. armas, ou seja, são pessoas que na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, como entender. A arte marcial é outra coisa. Vamos pensar, digamos, em Sakugawa. Shogun, ou seja, foi o homem que de facto resolveu no Japão terminar com as guerras entre os vários shoguns que haviam na altura, que se envolviam em pancadaria, com os seus samurais, muitos mortos, muitos feridos, e ele resolveu pôr um ponto final nisso e criou, digamos, conforme as várias províncias, digamos assim, que desenvolviam determinadas formas de defesa pessoal ou de guerra com ou sem armas, acabar com essas lutas e criar algo construtivo. Depois aparecem toda uma série deles, conhecidos, que vêm da história, não merece a pena falar em particular em cada um. Aparece, digamos, Chorin, Chorinté, enfim, todas, até que chega ao grande e famoso homem, ainda é o homem 2, chamado Itoso. Itoso, digamos, resolve levar para as escolas de desenvolvimento académico, enfim, estas artes foram aprendidas ao longo de tantos anos, a defesa sem mãos, a defesa com armas, a defesa contra os Ronin ou samurai, enfim, depende da sua categoria ou da sua situação, e resolve criar, a primeira ideia foi o Kyohan, ou seja, o livro dos 10 princípios em que as pessoas se devem dirigir para serem homens perfeitos, digamos, não só na parte mental, como na própria forma de amar o próximo, digamos assim, defender a sua família, defender o seu shogun ou o seu imperador, mas com regras, e vai criar as primeiras pina a nível dos kyos, vai criar, digamos, knife and chi, ou seja, já, digamos, do kata, etc. por aí fora, que ainda hoje nós usamos nas várias formas diferentes, mas todas unidas na mesma base, que é o atual Karate Do. Para mim não há Karate tradicional. Há uma arte marcial que tem que ser eficaz e que, infelizmente, a competição, e nós sabemos quais são os objetivos das federações, sabemos quais são os objetivos da instância que está acima, que é o Instituto Português de Esportes e Juventude, como é que se ganha dinheiro e não ganha, o que é importante e não é, e depois, digamos, a própria introdução, que só vem muito depois da CDAM, e depois já terem havido pessoas já formadas com a autorização do Estado, se pensa em desenvolver em relação à criança, e a criança põe sempre em dois sentidos. Ou vai para a competição e os pais tiram imediatamente as crianças lá, ou então querem que uma arte como o Karate Do possa ajudar as crianças,
e estamos a falar, digamos, do bullying, e como é que eu ajudo uma criança a ser recuperada através de uma arte marcial ou do karaté, dou nesse sentido, e há sucessos. Ou então o pai, de repente, entrar num clube em que prevê, digamos, a taça e a medalha, e os putos andam nas competições e vão gastar 300 euros porque vão do norte ao Algarve para uma competição, o miúdo chega lá perto do combate, vem a chorar, o pai fica triste, isso não é educação para ninguém, e é este o resultado do desporto. E é outra ideia que é, digamos, karaté-do. Aliás, para mim, nem sequer há estilos. Ou seja, para mim, e segundo Ginshi Funakoshi, não é? Existe karaté. Karaté eficaz. Agora, claro, as pessoas vão buscar os seus antecedentes. Eu sou um apaixonado, digamos, de Shogun Miyagi e de tantos outros grandes mestres, onde eu leio e aprendo e vejo e distingo, e é muito bom, mas sempre no aspecto, digamos, da educação. Foi aquilo que Itosu nos deixou.